Você já ouviu falar do aquecimento no sense? Pois é, tem gente jurando que esse protocolo é revolucionário e outros dizendo que é pura viagem. Hoje a gente vai testar na prática esse método polêmico que promete desbloquear ganhos ocultos e melhorar o desempenho, mesmo sem saber o que teoricamente faz sentido. Será que isso funciona ou é só mais uma moda do fitness moderno? Então fica comigo até o final porque eu vou te mostrar dados reais, resultados de desempenho e até o que a ciência tem a dizer sobre esse tipo de aquecimento nada convencional. E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e se você curte conteúdos baseados em ciência, mas com aquele toque de humor e verdade, já clica no botão do hype aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações porque isso me ajuda demais. E se você quer turbinar seus resultados com suplementação de qualidade, passa lá no site da Max Titânio e usa o meu cupom MAX10 Personal Fábio para ter 10% de desconto, ou melhor ainda, no site da Probiótica, use o meu cupom EUPRO Personal Fábio para 15% off, porque suplemento bom também é ciência aplicada. Os links estão nas descrições e comentários fixados. Vamos parar de enrolar e vamos para o que interessa. Começou quando o tal aquecimento no sense começou a viralizar nas redes sociais. Basicamente é um protocolo de aquecimento que não faz sentido. Literalmente. Ele combina movimentos aleatórios, trocas bruscas de intensidade e até exercícios que aparentemente não têm relação com o treino principal. Os defensores dizem que ele ativa áreas cerebrais pouco exploradas, melhora a conexão mente-músculo e aumenta o foco neural, enquanto que os críticos afirmam que é só mais uma forma de chamar atenção no TikTok. E eu concordo. Mas espera aí, será que existe alguma base científica para isso? Porque, convenhamos, o nome No Sense já é um belo convite para polêmica. E é aqui que entra a parte interessante. Existem alguns estudos que mostram que a imprevisibilidade no aquecimento pode realmente provocar maior ativação neuromuscular. Por exemplo, um estudo publicado no Journal Strength and Conditioning Research de Ben e Shawalk em 2011 mostrou que variações dinâmicas e estímulos fora do padrão podem melhorar o recrutamento motor, especialmente quando o atleta precisa de explosão ou força máxima. Em outras palavras, o corpo, quando é surpreendido, pode reagir com mais eficácia em curto prazo. Mas até que ponto isso é aplicável? Será que o No Sense é esse tipo de surpresa útil ou é um caos disfarçado de método? Para não ficar só no achismo, eu decidi testar isso com um protocolo bem controlado. Pegamos dois grupos de voluntários, um fazendo o aquecimento tradicional, aquele básico com mobilidade articular, alongamento dinâmico e séries leves, e outro seguindo à risca o tal do aquecimento No Sense. Os exercícios testados foram o agachamento livre e o supino reto, clássicos para avaliar força e desempenho. Os dois grupos foram avaliados com o mesmo tempo de descanso, mesma carga progressiva e mesma temperatura ambiente, tudo para garantir que as variáveis fossem controladas. A métrica principal foi o desempenho em 1 RM, carga máxima de uma repetição, e também a quantidade de repetições com 70% da carga máxima para medir resistência muscular e fadiga. A gente também monitorou a percepção de esforço, o famoso RPE, para entender como o corpo se sentia em cada tipo de aquecimento. Tudo foi registrado para depois comparar os resultados de forma bem científica. Em resumo, a ideia era ver se o No Sense realmente ativava o corpo de uma forma superior ou se só deixava todo mundo confuso e suado antes de começar o treino de verdade. Agora, você precisa ver o que é esse tal de No Sense. O protocolo começa com movimentos imprevisíveis, tipo corrida estacionária rápida, saltos laterais, aberturas de braços descoordenadas e até agachamentos parciais em ritmo aleatório. Parece um mix entre zumba, crossfit e aquecimento de futebol dos anos 90.
Durante os testes, alguns participantes relataram sensação de alerta aumentada, outros disseram sentir desconforto por falta de padrão. Um deles até brincou comigo: Fábio, parece que eu estou tentando me esquivar de um enxame de abelhas invisíveis. Mas o ponto interessante é que esse caos organizado pode ter provocado uma ativação diferente no sistema nervoso central. A literatura sobre potenciação pós-ativação, como nos estudos de Schilling e de Bishop em 2009, mostram que estímulos incomuns podem gerar picos temporários de força por meio da maior sensibilização das unidades motoras. Traduzindo, quando o corpo é forçado a reagir rapidamente, ele pode gerar mais potência logo em seguida. Então, em teoria, NoSense poderia até ter um efeito positivo, pelo menos nos primeiros minutos do treino. Chegou a hora da verdade. Quando comparamos os resultados, o grupo que fez o aquecimento tradicional teve um aumento médio de 2,8% no desempenho em uma repetição máxima. Já o grupo NoSense representou um aumento de 3,1%, ou seja, diferença mínima, estatisticamente insignificante, mas tem um ponto curioso aqui. Os participantes do NoSense relataram maior sensação de disposição e menor tônus inicial de fadiga nas primeiras séries. Isso bate com achados de uma meta-análise publicada no Frontiers in Physiology de Freaking e outros colaboradores em 2010, que concluiu que aquecimentos dinâmicos imprevisíveis podem melhorar a percepção de prontidão, mesmo sem necessariamente aumentar o desempenho físico real. Então, no papel, o NoSense não trouxe um resultado milagroso, mas trouxe um efeito psicológico de empolgação e foco, o que, na prática, pode ser valioso para quem precisa de motivação antes de treinar. Mas o ponto negativo é que o gasto de energia no aquecimento foi maior e alguns relataram cansaço precoce quando o treino era muito longo. Conclusão: o aquecimento NoSense não é totalmente inútil, mas também não é a revolução que alguns influenciadores estão vendendo aí no TikTok. Eles podem até ter um efeito psicológico interessante, uma espécie de reset mental antes do treino, especialmente para quem treina cansado ou entediado na rotina. Mas se você quer desempenho físico otimizado, os métodos tradicionais com aumento progressivo de carga, mobilidade e controle de temperatura muscular ainda são o padrão ouro comprovado pela ciência. Então, meu veredito é: NoSense pode ser divertido, diferente e até útil como variação ocasional, mas não substitui o básico e bem feito. E agora eu quero saber a sua opinião. Você já testou algum aquecimento esquisito, diferentão, que jura que funciona? Conta aqui nos comentários, porque eu quero saber das suas experiências e quem sabe o próximo vídeo não seja testando o método maluco do seu Zé da academia. Se curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá uma hypada para não perder nenhum dos próximos testes, análises e os próximos vídeos que eu trago aqui com base em ciência e prática real todos os dias. Quer acompanhar mais do meu trabalho? Me segue também lá no meu Insta, no TikTok, no Facebook, que eu compartilho mais vídeos exclusivos lá. E se quiser dar aquele upgrade nos seus resultados, lembra, cupom MAX10 Personal Fábio para 10% de desconto no site da Max Titânio, ou cupom Personal Fábio para 15% off no site da Probiótica. Os links estão nas descrições e comentários fixados. Muitíssimo obrigado por assistir até o final. Eu te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus, bons treinos e cuidado com essas bobagens que o pessoal fica vendo aí, tá? Vamos lá.